Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus em Lucas, capítulo 14, e nós vamos ver algo interessante nesse capítulo, do 1 ao 24, que são, podemos chamar de 4 lições à mesa. 4 lições à mesa. Porque tudo que o Senhor vai falar do verso 1 ao 24, ele estava numa refeição. Dizem que se pode conhecer muito a respeito de uma pessoa à mesa, né? E o Senhor, como sempre, eficaz, amoroso, sábio, ele aproveita esse tempo de refeição com os fariseus para fazer o bem. É muito interessante como ele aproveita o seu tempo. Esse aqui, irmãos, esse capítulo 14, é um exemplo daqueles momentos que o Senhor comeu com as pessoas. A Bíblia fala que ele comia com publicanos e pecadores, e também comia com fariseus. E ele não comia apenas por comer. Toda a refeição ele aproveitava para fazer o bem e para corrigir o pecado das pessoas. Os irmãos se lembram que foi numa refeição com Zaqueu que o Senhor declarou a salvação dele. Então é assim que é a palavra. Então nós temos 4 lições do Senhor à mesa. A primeira lição está no verso 1 a 6, e é a seguinte: valorizem mais as pessoas do que as coisas. E a gente vai ver, versículo 1 diz assim: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Então a gente vê que ele foi convidado por um dos líderes dos fariseus. A gente não sabe qual cidade ele estava, nem qual a localidade, mas que um dos líderes dos fariseus daquele lugar, ou talvez até de outro lugar, não sabemos, convidou, ele tinha casa lá, né? Não sabemos se ele morava exatamente lá ou se era uma casa de apenas uma das casas. O homem, como tudo vai indicar que ele era um homem rico, era um homem fariseu, e era um dos líderes dos fariseus, e convidou Jesus para comer pão com eles. Nós não sabemos se é almoço, se é janta, e nem se é um café, a gente não sabe. Mas o interessante é que o verso termina dizendo: eles o estavam observando. Então, esse convite não foi um convite amoroso, não foi um convite de uma pessoa que confiava em Jesus, mas apenas, como sempre os fariseus faziam, tentando pegar ele em algum erro, para acusá-lo. Por isso ficaram observando ele, para ver se ele ia dar algum furo, né, como a gente diz. No versículo 2 diz assim: eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E eu estava pesquisando hidrópico, é interessante que é uma das atuais doenças do nosso irmão Cícero. O hidrópico é uma pessoa que tem excesso de líquido nos tecidos do corpo, derivado de mau funcionamento do coração, do fígado ou do rim. E os médicos já disseram que o coração dele está funcionando mal, que os rins estão funcionando mal. Então ele é uma pessoa hidrópica, ele está muito inchado, com muito líquido. Eu nunca vi assim alguém tão inchado. Ele está passando por essa dificuldade. E eu fiquei pensando, poxa, o Senhor curou esse hidrópico. E não podia curar o nosso irmão? Claro que ele pode. Então que a gente possa continuar orando por isso. Para ele não há nada impossível. Então tinha lá um certo homem hidrópico, e as pessoas pensam assim: será que eles colocaram esse homem doente de propósito ali? Justamente para acontecer o que ia acontecer? Porque era um sábado, né? E vai ter toda aquela discussão do sábado de novo, que teve no capítulo 13, quando o Senhor curou aquela mulher encurvada. Será que eles colocaram ele lá só para tentar pegar ele, segundo a ideia deles? Ou será que aquele hidrópico realmente estava lá por acaso? Porque naquela época
pessoas estranhas entravam na casa, mesmo sem ser convidadas. A casa ficava aberta, eram casas grandes, ficavam abertas e pessoas da rua entravam, tinham esse costume, entrava, olhava, ia embora, às vezes participava de longe. Mas está lá esse homem hidrópico, e diz o verso 3, Jesus tomando a palavra, quer dizer, estava todo mundo conversando e Jesus, tomando a palavra, pedindo e tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? É permitido curar no sábado? Porque para os judeus daquela época, só era permitido curar no sábado se a doença fosse gravíssima, se estivesse correndo risco de vida. Se não estivesse correndo risco de vida, a pessoa tinha que ser curada na segunda, no domingo, na sexta, menos no sábado. E isso não é uma lei de Deus, só uma interpretação dos fariseus, como sempre eles faziam, porque eles achavam que curar era fazer obra. Deus proibiu que se fizesse qualquer tipo de trabalho no sábado. E eles achavam que curar uma pessoa era trabalho. Então o Senhor pergunta, vem cá, é permitido curar no sábado? O que vocês acham? E verso 4 diz, eles porém calaram-se. Como sempre, eles, muitas vezes, principalmente quando o assunto era esse, todas as vezes que foi questão de cura no sábado, eles não responderam. Eles tinham a opinião deles. É permitido curar no sábado? Não, era a opinião deles. Mas eles tiveram medo de falar e ficaram calados. E no verso 4, continuando, diz, e tomando-o, o Senhor chamando o hidrópico a si, tomando, o curou e despediu. Mandou ele ir para o seu lar. A facilidade com que o Senhor faz as coisas é incrível, não é? Que poder ele tem de resolver um problema que ninguém consegue resolver. E de uma maneira assim, sem dificuldade alguma. Simplesmente ele pegou o homem, curou o homem, na hora, mandou ele para o seu lar. E aí, no verso 5, novamente o Senhor vai mostrar a hipocrisia, como ele havia mostrado no capítulo 13, daquele povo, dizendo assim, e disse-lhes, qual será de vocês o que, caindo num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam responder, replicar sobre isso. Essa pergunta do Senhor, em outras versões, infelizmente a Bíblia hoje, a revista corrigida só segue um manuscrito, que era o mais antigo e usado antigamente. E agora todas as Bíblias elas vêm com outro manuscrito, que eles dizem que é melhor. Então, nenhuma Bíblia mais segue a revista corrigida na maneira de traduzir. Nesse outro manuscrito que eles dizem que é melhor, que para mim não é, mas eles dizem que é, Jesus teria falado, caindo-lhe no poço um filho ou um boi. Poxa, isso para mim não faz sentido nenhum. Porque se ele fala de um filho, qual é o peso do argumento? Já que ele queria justamente colocar que os judeus, eles valorizavam mais animais do que um ser humano. Se fosse um filho, qual é a força da lógica do argumento? Então eu creio nesse manuscrito aqui, da versão corrigida, que diz um jumento ou um boi. Porque qual é a ideia do Senhor? Você pode dizer assim, mas então os judeus amavam muito seus animais, né? Não. Jumentos e bois custavam dinheiro e davam dinheiro. Eram animais lucrativos, aravam a terra. Era como se fosse hoje carros, tratores. Então o Senhor está falando, qual de vocês quando tem um animal, não de estimação, mas um animal de serviço, que lhes dá lucro, e que, portanto, se morrerem vai lhes dar prejuízo, qual de vocês, num dia do sábado, caindo num poço, um desses animais, vocês não vão lá retirar?
E esse argumento fica muito fraco se estiver falando de um filho, gente. Poxa, claro que um filho, qualquer um vai retirar um filho do poço. A pergunta do Senhor é mortal, né, em termos de argumento, né? Se vocês têm a coragem de tirar animais do fundo do poço no sábado, para livrar eles, para não perder dinheiro, é errado curar um ser humano, salvar um ser humano? Então nós vemos nessa passagem que o Senhor está dizendo para todos nós: valorize mais as pessoas do que as coisas. Valorize mais os seres humanos do que dinheiro, do que lucro, do que renda. É isso que ele está falando aqui. É a lição do Senhor. Agora, a segunda lição nós encontramos no verso 7 ao verso 11. E a lição é a seguinte: valorize mais o próximo do que a si mesmo. Valorize mais o próximo do que a si mesmo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, submetam-se às coisas humildes, né? Acomodem-se às coisas humildes, e deem preferência, prefiram em honra os outros do que a si mesmo. E ele vai falar sobre isso agora. Olha o versículo 7. Disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. Ele vai contar uma parábola porque ele estava na recepção, né, naquele almoço, jantar, aquele banquete, e ele estava reparando como as pessoas escolhiam os primeiros assentos. Deixa eu te explicar um pouquinho como é que era antigamente, para você entender como é que estava sendo feito. As mesas tinham um formato de U, assim mesmo como eu estou fazendo com o braço, U. Então, cada mesa dessa de U tinha 3 pessoas. A principal mesa ficava no centro do ambiente, onde ficava o anfitrião, desse lado de cá, sempre na bifurcação do U, aqui. Do lado esquerdo dele ficava o seu preferido, não era do lado direito, do lado esquerdo. Do lado direito ficava o segundo, e aí tinha uma outra mesa assim e uma outra mesa assim, que ali ficava o terceiro, o quarto e o quinto, sexto, sétimo e oitavo, os 8 preferidos da mesa, os importantes, os maiores, e o resto era o resto, ficava em volta. Então o Senhor começou a reparar como aqueles fariseus, ao se sentarem, começaram a escolher aquele U principal, o U do lado, né, as mesas centrais naquele momento. Aí o Senhor foi contar uma história baseada nessa atitude deles, que o Senhor Jesus, diferente de nós, ele não via só atitudes, mas ele sabia o coração de cada um. Então ele sabia por que eles estavam fazendo isso, e aí ele vai rebater esse pecado, esse erro que eles estavam cometendo. Olha no verso 8. Quando por alguém for convidado às bodas, não se assente no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que você, e vindo o que lhe convidou, e a ele lhe diga: dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenha que tomar o último lugar. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: vamos dizer que naquela mesa central alguém foi e sentou-se ali. E a lógica seria que, se aquela pessoa que sentou-se ali não era destinada a ela o lugar, o dono, o anfitrião, ele ia dizer: meu amigo, por favor, vá para uma outra mesa, que esse lugar está reservado. E é um constrangimento isso. Aí no verso 10 o Senhor diz: mas quando for convidado, vá e assente-se no derradeiro lugar, quer dizer, no último lugar, para que quando vier o que lhe convidou, lhe diga: amigo, assente-se mais para cima, então terá honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Então o Senhor disse: olha, se você tem que sentar num lugar,
em qualquer lugar, sem que lhe tenha sido destinado a algum lugar, procure o último. Procura o lugar mais simples. Procura o lugar mais pacato, mais humilde, porque aí o máximo que pode lhe acontecer é você receber honra. Desonra você não vai receber. Porque se você já está no último lugar, ninguém vai dizer assim, olha, passa para aquele lugar. Não, você já está no último. E do último você pode sair para o penúltimo, que já seria uma honra. Então o Senhor está dizendo isso. O que Ele está dizendo afinal? Ele está dizendo que a gente deve dar realmente, deve ter uma atitude humilde e não orgulhosa, e de dar realmente preferência ao próximo do que a nós mesmos. É aquele negócio da fila, né? Já viu a briga que existe na fila de um banco, por exemplo? Se alguém entrar na sua frente, alguém entrar por acaso na frente, já viu como é que é? Mas, olha, por favor, passe minha frente. A ideia é essa. Pode ir. Mas isso com sinceridade, de coração. E o Senhor aplica assim, no verso 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então o Senhor está ensinando aqui humildade. E Ele está dizendo para que a gente não procure destaque, não procure elogios, não procure honras, não procure nenhuma espécie de benefício, de recompensa por ser isso, por ser aquilo. Não. Dê a sua vaga, se precisar. Não discuta por postos ou cargos. Graças a Deus eu não vejo isso na nossa igreja. Pelo contrário, eu vejo difícil as pessoas quererem trabalhar. Mas a gente sabe que até no meio cristão, existe muito essa disputa, às vezes, por autoridade. Existem aqueles primeiros lugares na sinagoga, aqueles lugares de destaque, que pessoas, às vezes, com cadeiras, parece que cadeiras reais, se assentam. Deus sabe o coração de cada um. Deus sabe. Mas a gente realmente deve procurar, a Bíblia fala sobre procurar as coisas humildes. Certa vez Deus falou com Baruque, parceiro de Jeremias, busca as grandes coisas para ti, não as busques. Não as busques. É interessante que o próprio Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores da história, ele estava adolescente assim, né? Estava começando a querer pregar, mas aí apareceu uma pessoa oferecendo a oportunidade de mudar de cidade, fazer uma faculdade, ficar culto. Aí aconteceu uma coisa muito estranha. Na mesma casa, o Spurgeon estava num aposento da casa esperando a pessoa, e a pessoa estava no outro aposento esperando o Spurgeon. E eles não se encontraram. O homem foi embora, eles não se encontraram, e o Senhor falou com o Spurgeon a respeito desse texto. Você está buscando grandes coisas para você? Não busque. E ele viu que realmente ele tinha que dedicar a sua vida ao ministério pastoral, e assim foi. Ele foi um pregador excepcional. Então, essa é uma lição a respeito de humildade e a respeito de dar a sua vaga, dar o seu lugar ao próximo. E de você realmente não reivindicar para você direitos, ou posições, ou status. Uma pessoa não pode falar assim na igreja, né? Em lugar nenhum, né? Você sabe com quem você está falando? Você não pode falar comigo assim, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não cabe na vida de um cristão, porque o Senhor Jesus nunca foi assim. Então ele diz, o que se humilhar será... Aliás, o que se exaltar será humilhado, o que se humilhar será exaltado. O próprio Jesus, ele se humilhou bastante. Ele se humilhou mais do que qualquer ser humano. Ele desceu da glória e habitou nessa terra,
Ele que era somente divino recebeu a humanidade, passou a ser humano, e aqui na terra ele foi obediente, tornou-se servo e morreu numa cruz. Ele foi rebaixado, como diz o apóstolo Paulo, ele foi às partes mais baixas da terra. Ele foi rebaixado ao máximo. E o que aconteceu? Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O que aconteceu com ele, ele diz que acontecerá com o seu povo. Ele se humilhou e o Senhor o exaltou. E aquele que se humilhar, que se arrepender de seus pecados, reconhecer sua culpa, se voltar para Deus humildemente, pedindo-lhe perdão e se arrependendo do que é e do que faz, esse será salvo. Porque a exaltação que o Senhor fala aqui não é honra nessa terra, não é a honra dos homens. A exaltação aqui é a salvação, a glória futura, poder estar com o Senhor para sempre. Isso é o máximo de exaltação que o ser humano pode receber. Então, o Senhor está dizendo aqui, valorize mais o próximo do que a si mesmo. Agora, isso aqui não significa, irmão, claro, que vai ficar um para o outro assim, né? Como muitas vezes fica, não, vai você, não, vai você, vai você, vai você, vai você, e não vai ninguém. Não é? Não, alguém tem que ir. Então, se você oferece a pessoa, não, aí você, não, mais uma vez, mas não, então tá bom, então eu vou. Né? Mas isso, irmãos, não tem nada a ver com o lugar aí atrás, tá? Eu sinto que muita gente gosta nas igrejas de sentar atrás, e não é isso que o Senhor está falando nessa cena aqui. Sentar aqui à frente ou sentar lá atrás não quer dizer nada, ninguém está se exaltando por sentar na frente. Nesse sentido aqui não. Então, você pode se assentar à frente tranquilamente, você não está quebrando nenhum mandamento do Senhor, nenhuma palavra do Senhor. Todos esses bancos são para ser preenchidos. E existem muitas vantagens de sentar à frente. E sentar à frente, às vezes, não significa querer se orgulhar com alguma coisa, mas querer se dedicar mais, às vezes. Já lembra do colégio? Como é que era no colégio? As pessoas que queriam tirar as melhores notas sentavam onde? A maioria, né? E as pessoas que às vezes não queriam saber de estudo sentavam aonde? Então, às vezes tem esse ângulo também. Embora não estou dizendo aqui que quem está sentando atrás não quer nada disso. Mas que muitas vezes sentar mais à frente ajuda a pessoa a se concentrar melhor. Porque várias vezes comentam comigo, poxa, fulano está conversando lá atrás, esse aqui está conversando, está atrapalhando. Sai de perto dessa pessoa que está conversando, vem mais para perto, e você vai ter mais poder receber melhor a palavra. Mas independente disso, quem senta atrás e senta à frente, isso não importa. O importante é que nós estejamos aqui para adorar a Deus e prestar atenção em tudo que é feito no culto. E realmente a gente não tem que se orgulhar de forma nenhuma. Como, por exemplo, o aluno no colégio pode sentar lá na frente para dizer assim, não, eu vou mostrar para o professor que eu sou, né, o dedicado, esforçar, aí ele já está se orgulhando. O que o Senhor não quer é orgulho no nosso coração. Orgulho. Aquela história também de esse banco é meu, eu que sento aqui, né? Não tem nome de ninguém no banco, né? A gente pode sentar, a gente está aqui para sentar em qualquer lugar que tiver vazio, né? Todo tipo de orgulho a gente deve mortificar na nossa vida, e a gente deve dar honra ao próximo e não a nós mesmos. A própria Bíblia fala assim, em Provérbios, louve-te o teu próximo, não a tua boca. Se tem uma coisa feia para um cristão, é ele se autoelogiar. O mundo não está nem aí, o mundo fala mesmo, não, eu sou o cara, sou bom, sou o melhor, eles falam mesmo. Agora o cristão,
louve-te, não a tua boca, mas o teu próximo. Então, falar bem de si mesmo é horrível. E às vezes a gente usa a crítica como um meio de falar bem de si mesmo. Isso também é muito estranho, né? Por exemplo, todo mundo chega atrasado na igreja. O que você está querendo dizer com isso? Que você nunca chega atrasado. Você pode até não estar pensando nisso na hora, mas soa assim. Acaba aparecendo, porque se você está criticando algo que outra pessoa está fazendo, automaticamente você está dizendo, eu não faço assim. Então, por isso, tem que minimizar toda crítica, a questão do julgamento errado, a gente tem que evitar e realmente preferir que o próximo seja honrado e não nós. A terceira lição que o Senhor traz lá naquela mesa, naquele dia, para nós, para eles, é que nós devemos valorizar mais os pequenos do que os grandes. Olha o versículo 12. E dizia também ao que o tinha convidado. Ele deu uma palavra para os convidados, né? Agora ele vai dar uma palavra para o anfitrião, o dono da festa. Dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles lhe tornem a convidar, e lhe seja isso recompensado. Mas quando fizer um convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que lhe recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Aqui o Senhor também está falando, né? A primeira questão foi o orgulho, a questão agora é o interesse, você ser interesseiro. E ele fala, olha, valorize mais os pequenos do que os grandes. Mas essa questão do interesse, irmão, meu Deus do céu, como isso é forte entre os seres humanos. Até na igreja. A gente costuma ser amigo das pessoas que podem, de alguma forma, nos beneficiar. A gente não é amigo de mancos, coxos, aleijados e pobres. Difícil. Difícil. É disso que o Senhor está falando. Olha, vocês só convidam os seus próprios familiares e amigos e gente rica que vai lhes convidar à frente. Quer dizer, vocês só fazem coisas em benefício próprio. Quer ver uma coisa? Quando a gente vai namorar alguém ou vai escolher alguém para casar, a gente escolhe uma pessoa bonita. Por quê? Por que a gente quer uma pessoa bonita? Porque vai favorecer a gente, os nossos olhos, a nossa atração física. Então, geralmente, a gente faz tudo em benefício próprio. Esse é o nosso normal. Então, eu vou fazer amizade com quem eu vou ter algum benefício. Aquelas pessoas que eu tenho afinidade, aquelas pessoas que não me dão trabalho, aquelas pessoas que eu vou convidá-las, depois vão me convidar. Quer dizer, é uma negociação terrível que acontece na nossa vida. E o Senhor viu isso. Ele viu isso na hora na festa. E ele percebeu. Então ele falou dessa maneira tão forte, mas ele não quer dizer que nunca mais você pode dar uma festa e chamar seus amigos. Não é isso que ele quer dizer. Porque senão todas as festas seriam pecaminosas. Ele parte de um princípio para dar um exemplo, fazer um modelo. Ele está dizendo, olha, não fica só se relacionando com quem te faz bem, não. Porque olha só, lidar com o pobre, o aleijado, o manco e o cego é difícil. Não é prazeroso muitas vezes, pelo menos não a princípio, depois a gente descobre que é. Mas normalmente vai dar trabalho.
É aquele membro que dá trabalho, é aquela... Se entra na igreja uma pessoa meio, né, uma aparência meio estranha, meio diferente, e já vai... Nós temos na mente esse negócio. Nós queremos as melhores coisas. Nós queremos relacionamento com as melhores pessoas. Nós queremos comodidade, nós queremos conforto, nós queremos beleza. Nós queremos benefício. Eu vou fazer aqui, mas depois eu vou receber ali. É uma negociação. Vocês sabem que existem várias igrejas hoje no mundo, por exemplo, que os líderes falam assim: entrega R$100 aqui que você vai receber 1.000. Dá aqui para Deus R$100 que Deus vai te multiplicar. Isso é uma negociação. Então o Senhor diz: olha, para de ficar honrando e valorizando os grandes, os ricos, os famosos, os simpáticos, os favoráveis, os confortáveis, mas se relaciona com os pobres, aleijados, mancos e cegos. Quer dizer, o Senhor está dizendo assim: olha, como é que vai ser a sociedade se os ricos, os bons, os belos, os maravilhosos não tiverem nenhum contato com aqueles que estão precisando? E é o que geralmente a sociedade é. A sociedade é assim. Os políticos vêm às nossas ruas, né, pega a criancinha, bota no colo, fala com a gente na porta, faz aquela: ó, eu estou muito interessado em vocês, eu amo vocês profundamente. Aí tem a eleição, depois que ele ganha a eleição, ele vai lá para o gabinete dele, nunca mais a gente vê. O que ele queria? Só o voto. Às vezes a gente age assim: o que eu quero? Seu voto. Eu quero seu voto em mim. Sabe, a questão toda interessante é que a gente tem que julgar as nossas intenções. Por que eu faço as coisas? Por que eu não faço as coisas? Por que eu sempre tenho essa tendência para cá e não para lá? Por que quando alguém está precisando eu me esquivo, né? Por que sempre aquele parente problemático é o que a gente menos quer ver? Por que a gente age assim? Lembra quando o Senhor fala: o bonito é que quem fizer a vontade do Senhor vai ser recompensado. Quando o Senhor fala em Mateus 25, olha, de quem que ele fala? Estive com fome, deste-me de comer, com sede, deste-me de beber. Estrangeiro, foste me visitar. Preso, também foste me visitar. Doente, também foste me visitar. Então ele fala de gente com fome, com sede, estrangeiro, doente e preso. Ele fala de pessoas que precisam, pessoas necessitadas. E ele diz: tudo isso você viu e ajudou. Quando você ajudou, você estava fazendo para mim. Mas a gente não quer esse tipo de gente, não é? A gente quer o nosso conforto. Essa é a questão. E o Senhor fala uma coisa aqui extremamente radical mesmo. No verso 14 ele fala: você vai ser bem-aventurado, porque eles não têm com que recompensar você. A ideia é essa: você faz uma coisa, ninguém pode te recompensar, Deus vai te recompensar. Agora, se você faz uma coisa esperando a recompensa humana, como disse Jesus, já receberam o seu galardão. Ah, você ora para se mostrar para os homens, como os fariseus faziam. Você faz as coisas para ser aplaudido, já recebeu o aplauso, já recebeu a honra dos homens. É tudo que você vai receber. Acabou. Só vai receber dos homens, mais nada. Mas se você faz as coisas sem querer recompensa humana, e a tua única recompensa que você quer é estar com o seu Senhor, é poder se alegrar na presença dele eternamente, ele diz:
serás recompensado na ressurreição dos justos. Quer dizer, quando houver a ressurreição, você vai receber a tua recompensa, como ele falou, né? Venham, benditos do meu Pai, todos vocês, porque vocês alimentaram os famintos, deram água para os sedentos, foram visitar os estrangeiros, foram visitar os doentes, foram visitar os presos. Vocês ajudaram. Não quer dizer que todas as pessoas têm o dever, a obrigação de fazer todos esses itens que o Senhor falou. Por exemplo, se eu nunca visitei um preso, então já era, eu vou para o inferno. Não é isso que o Senhor está falando, mas Ele está falando que dentro de nós deve haver um princípio de ajudar quem precisa. Assim era a igreja antiga, a igreja primitiva. Hoje a igreja moderna não quer ajudar ninguém, pelo contrário, quer sugar tudo que puder nessa sociedade egoísta. Eu já falei para vocês aqui várias vezes, em época de epidemia, por exemplo, a igreja se escondeu, né? Todo mundo se escondeu. Até a justiça mandou se esconder, mas todo mundo se sentiu muito bem escondido. Mas na época de epidemia, na época lá de Roma, daquela época, a população de uma cidade fugia e os cristãos entravam. Os imperadores chegavam a falar assim: não dá para competir com os cristãos, porque a gente quer acabar com eles, mas eles são as melhores pessoas do império. Quando a nossa população fugiu da cidade, que os médicos foram embora, todo mundo foi embora e deixou os doentes lá, os cristãos entraram, sem medo de morrer, sem medo de nada, e foram lá tratar os doentes. E isso é ser cristão, incrível. Isso deixa a gente envergonhado. Então o máximo, aliás, o mínimo que a gente pode fazer é tentar ajudar pessoas que precisam. Ainda mais irmãos nossos. Tentar ajudar aqueles que precisam. Tanto materialmente quanto espiritualmente. Espiritualmente mais ainda. Então, que a gente possa valorizar mais os pequenos do que os grandes, segundo os homens. E a última lição que o Senhor vai falar, do verso 15 ao 24, é que a gente precisa valorizar mais o reino de Deus do que o terreno, mais o reino dos céus do que o reino dessa terra. E é interessante, irmão, olha, nota, a gente tem uma dificuldade incrível de falar das coisas de Deus para as pessoas. As pessoas convidam a gente senta na mesa deles, come com eles, passa o dia com eles e não fala nada a respeito do reino de Deus, com vergonha, com timidez, com medo. Olha como é que Jesus faz aqui. Estava todo mundo lá comendo, ninguém estava pensando em nada, e Jesus fala assim: olha só, a maneira como vocês estão procurando os melhores assentos, dá para ver que o coração de vocês não está legal não. Olha, os convidados que vocês convidaram, dá para ver que vocês não valorizam ninguém não. Olha, corrijam as suas vidas para que vocês recebam a recompensa na ressurreição dos justos. Ele já leva o assunto para o espiritual. Olha, a ressurreição final, hein? E estava todo mundo ali sentado comendo, ninguém estava falando de nada disso. E ele toca no assunto. A ressurreição final. Vocês precisam se preparar para isso. E agora ele vai contar uma parábola que vai falar do estado da alma daquelas pessoas. E vai alertar elas quanto à salvação delas. Que coisa, que sabedoria que tem o nosso Senhor, que teve aqui nessa terra. E como ele sabia pegar uma ocasião assim corriqueira e transformar como se ele estivesse num púlpito de uma igreja pregando. E, irmão, você pode fazer isso. Muita gente nas igrejas querem subir aos púlpitos para pregar. Não, se eu não for pregador, não for pastor, não serve para mim. Eu só quero pregar na igreja. Não, você pode pregar em qualquer canto desse planeta, a qualquer pessoa, em qualquer situação.
Então olha só o que ele vai falar. Ele vai falar, olha, valorize mais o reino dos céus do que os reinos desse mundo, do que as coisas materiais. E ele vai contar essa parábola, falando de um homem que convidou pessoas, e as pessoas não quiseram ir, por causa de coisas materiais. Olha o versículo 15. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Viu como é que o Senhor despertou o assunto para as coisas espirituais? Ele falou da recompensa dos justos, aí alguém já disse, feliz é aquele que comer pão no reino de Deus, quer dizer, aquele que participar do reino de Deus. A gente não sabe se esse homem falou com sinceridade ou com hipocrisia. Eu acho que ele falou com sinceridade, mas ele não estava preparado para comer pão no reino de Deus. Nem ele, nem ninguém que estava ali. E aí o Senhor vai contar uma história para mostrar para eles que eles estavam falando o negócio de comer no reino de Deus, sendo que eles não estavam preparados para participar desse reino. Ele vai desmascarar a condição do coração deles pela história. Rapaz, olha, se você não admirar a beleza e a sabedoria de Jesus, eu não sei o que mais você pode admirar nessa vida. Você quer amar o Senhor? Uma das coisas é como Ele é sábio, como Ele é extraordinário, como Ele é incrível. Nenhuma palavra sequer o Senhor desperdiçou nessa vida. Tudo que Ele falava, alguns dizem que os discípulos diziam, profundo, não entendiam nada na época, mas tudo que ele falava tinha um sentido e era para abençoar. Então vamos lá a história, verso 16. Porém ele lhe disse, a resposta de Jesus àquele homem, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Esse certo homem é Deus, essa grande ceia é tanto a salvação quanto o dia final lá, a reunião da igreja com Jesus. 17. E a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, venham que já está tudo preparado. Nota essa frase, já está tudo preparado. Essa parábola é bem parecida com a de Mateus 22, parábola da grande ceia. E lá naquela parábola o Senhor fala assim, o boi cevado já está morto. Vamos fazer a festa. Aqui ele diz, tudo já está preparado. O que ele quer dizer com isso? Que o Senhor, através da morte do Senhor Jesus Cristo, já preparou tudo para que as pessoas possam entrar no reino de Deus. Elas não têm que fazer mais nada, simplesmente aceitar o convite pela fé. E o convite está aqui, venham que já está tudo preparado. 18. Todos a uma começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro, ora, desculpas, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Eu peço que me haja por desculpado, peço que me desculpe. 19, outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Eu peço que eu seja desculpado. 20, outro disse, casei e, portanto, não posso ir. Quer dizer, 3 desculpas para não aceitar o convite da salvação, o convite do grande rei, de comer com ele. 2 com relação a dinheiro e 1 com relação à família. Quanta gente é separada da salvação por causa de negócio, por causa de lucro, por causa de dinheiro, e quanta gente é separada do Senhor por causa de família. Olha, são um dos maiores ídolos dessa terra. Dinheiro, praticamente o número 1 talvez, e família. Não, eu não posso, eu casei agora, não posso. Não posso, olha só, eu tenho que ver, eu comprei, ele diz aqui, verso 18, comprei um campo e eu tenho que ir vê-lo. Você
compra alguma coisa sem ver? Claro que ele viu, já tinha visto o campo, mas ele tinha que olhar de novo. Aquele negócio é novo, né? Negócio novo, enche os olhos da gente, tem que ver de novo, e de novo, e de novo. É o meu ídolo nesse momento. Eu não tenho tempo para a igreja. E o outro, eu comprei 5 juntas de bois, vou experimentar os bois, né? Ver como é que eles são, se vão me dar bastante lucro. Aqui existe 2 coisas, desculpas esfarrapadas e, ao mesmo tempo, prioridade nas coisas materiais. Prioridade. Eu tenho os bois. E o outro casou. Eu casei. Irmãos, eu tenho, assim, nesses anos que eu, pela graça, sou cristão, eu já vi na minha vida e na vida de muita gente o quanto as coisas nos afastam de Deus. Quanto, gente? Coisas materiais, passatempos, hobbies, trabalhos, estudos, família, preguiça, desânimo. Quanta coisa nos afasta do Senhor. E a gente não reage. A gente abraça essas coisas e diz: eu não posso ir. Não dá para eu ir. Vou ficar aqui mesmo. E quanta coisa a gente perde. Quanta coisa a gente perde. Olha o versículo 21. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo. Você vê que Deus fica indignado. Essa palavra quer dizer irado. Porque ele convida pessoas com tanto amor, ele convida o seu povo, ele convida os perdidos com tanto amor para estar com ele, e as pessoas dizem simplesmente: não quero, sendo que ele deu seu filho amado na cruz do Calvário, que sangrou, para que a gente pudesse receber e aceitar esse convite. É um desprezo, irmão, a gente não tem ideia do desprezo que as pessoas fazem a Deus, tanto incrédulos quanto cristãos, com as suas recusas a entregar suas vidas. Porque para a maioria dos crentes parece que ser crente é ir na igreja uma vez por semana. É só isso. Como se a vida de um crente fosse a frequência dele na igreja, só. Isso é uma parte. Só uma parte. Mas o Senhor nos chama, a gente vai ver a partir do verso 25 na semana que vem, que o Senhor nos chama para carregar a cruz, para entregar a vida, para renunciar até a morte, para seguir, para amar, para servir, para adorar, para viver para Ele. Não essa vida mais ou menos. O Senhor indignado, versículo 21, voltando-se aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Irmão, eu nunca tinha reparado isso. E eu fui falando: não é possível, será? É. Olha o versículo 13. Quando fizeram um convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Agora o versículo 21, ele chamou quem? Pobres, aleijados, mancos e cegos. Ele não mudou nem a ordem das 4 palavras. Incrível! O Senhor claramente está dizendo aqui: olha, aqueles que vocês não dão atenção nenhuma, que vocês não querem saber, eu vou buscar. Eu vou salvar, eu vou estender a misericórdia. Os convidados aqui dessa história eram os fariseus, os ricos, os líderes religiosos, que o Senhor veio convidar e eles não quiseram. O Senhor está falando: eu vou chamar aqueles que vocês desprezam, aqueles que nunca fazem parte das festas de vocês. Eu vou chamar os caídos dessa sociedade. Eu vou chamar, eu vou salvar. Incrível! Incrível, ele está dizendo: ó, vocês não fizeram nem o que deveriam ter feito,
Eu vou fazer por vocês. Me lembra os profetas Ezequiel, Jeremias, quando Deus fala, olha, a falsos pastores, vocês não cuidaram das minhas ovelhas. Eu vou cuidar. E eu vou punir vocês. Mas eu vou cuidar das minhas ovelhas. Então está aí. Sai depressa pelas ruas, depressa, olha a palavra, depressa, depressa. A convite para a salvação tem pressa. Saia depressa pelas ruas e bairros da cidade, traga aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Irmão, vamos parar de desprezar os pobres, os mancos, os cegos e os aleijados. Que hoje não tem nem mais nome de aleijado, né? Graças a Deus. Hoje é deficiente, tem até umas palavras melhores do que essa. Vamos parar de desprezar. E existem muitas pessoas aleijadas, pobres, cegos e mancos espirituais, que são pessoas que estão aí atolados nas trevas, e a gente fica olhando assim, não querendo saber. Vamos parar, porque o Senhor ama essas pessoas. Verso 22, e disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. Quer dizer, ele fez o que ele tinha mandado aos ricos. Né? Convidem. Agora o próprio Senhor convidou. Foi feito como o Senhor mandou e ainda há lugar. Verso 23, disse o Senhor ao seu servo, saia pelas ruas, pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Não podemos interpretar esse forçar aqui de uma maneira errada, porque, por exemplo, na história da igreja, houve alguns séculos, e muitos séculos na Idade Média, com o catolicismo romano, mas também com outras, lá no início também, igrejas querendo impor a religião à base da espada, que foi o que os muçulmanos fizeram depois. Eu não sei se você sabe, a religião islâmica, ela cresceu à base de espada, à base de morte. Maomé e seus exércitos, depois que Maomé morreu também, seus sucessores, eles fizeram exército e foram cidade após cidade, matando todos os cristãos, destruindo igrejas e dizendo, quem quiser viver tem que adorar Alá. E Maomé é o profeta. Você quer viver? Adore Alá e Maomé, senão você morre. Foi assim que eles cresceram. E na história da igreja houve também momentos que igrejas e que catolicismo romano quiseram impor, e também até mesmo alguns cristãos bem intencionados querendo impor leis aos gentios. Não, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Gente, o mundo jaz do maligno. A igreja não é dona do mundo, não. A igreja é um reino à parte. A igreja não tem que impor nada. A igreja não tem que determinar, mandar, fazer isso e aquilo. A igreja tem que servir o Senhor e cada um seja o melhor que puder. Mas a igreja não tem que impor a ninguém à força a salvação. Se você tem filhos, netos, você não tem que chegar lá, você vai ter que ser crente. Se você quiser ficar aqui dentro, você vai ter que ser crente, senão já era. Você, acabou. Não podemos impor. Então esse força-os a entrar não é essa a ideia. É a ideia de forçar através do argumento, a ideia de ganhar aquelas pessoas e a ideia da ação do Espírito Santo em convencer pessoas que não querem o reino de Deus. Ele fez isso na minha vida. Eu não queria o reino de Deus de maneira nenhuma, mas o Senhor me convenceu, me forçou, entre aspas. É claro que todo crente, ele voluntariamente, ele recebe o Senhor na sua vida, mas há um convencimento. O Senhor me convenceu de uma coisa que eu não queria, Ele me convenceu de que era boa e que eu devia aceitar. Então, nunca use esse forçar aqui como que a religião tem que ser imposta. Jamais. Claro, irmãos, isso é diferente de você ter filhos e netos em casa, você tem que manter a ordem, claro. Claro. Aqui na minha casa, filhão, netinho, não se faz bagunça aqui. Aqui não se bebe, aqui não se fuma, aqui não se vê cenas obscenas, aqui não, aqui não. Aqui essa família serve o Senhor. Isso é diferente. Isso é certo. Eu estou falando é você
obrigar a pessoa a se converter. Não pode. Você ensina o caminho. Então, para que a minha casa se encha, força a entrar. Porque o Senhor, aqui a gente vê o amor dele, ele quer ver a casa dele cheia. Ele quer ver milhões e milhões no reino futuro. E isso vai acontecer. Depois você lê em casa Apocalipse 5, que você vê que existe um número de remidos imenso. Existirá esse número. E aí no verso 24, ele conclui, como em cada história ele fez uma conclusão. Olha que conclusão agora. Porque eu lhes digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nossa! Sabe o que o Senhor estava falando? Nenhum de vocês, no estado que vocês estão, vão subir. Nenhum de vocês. O coração de vocês está errado. Vocês estão em pecado de orgulho, de vaidade, de autojustiça. Eu estou convidando, os primeiros convidados são vocês. Vocês não estão aceitando. E ele diz, nenhum daqueles que foram convidados inicialmente provará. O que ele quer dizer? Aqueles que eu fiz o convite e se recusaram, e que morreram na sua recusa, nenhum deles vai entrar. Nenhum deles vai provar minha ceia. Então, a história começou no verso 15, com o homem falando assim, feliz aquele que comer no reino de Deus. A conclusão do Senhor, nenhum de vocês, se continuarem assim, vão comer no reino de Deus. Que coisa incrível. Como o Senhor conseguia, numa refeição, falar de uma maneira tão extraordinária. E, novamente, eu lembro os irmãos o detalhe, né, que ele não se importava em, se fosse o caso, ofender. Ele falava sempre a verdade. Ele não bajulava ninguém. Normalmente, quando alguém chama a gente para almoçar, né, jantar, a gente, puxa, só elogio, né? Só elogio para a pessoa. Você nunca vai falar nada que seja assim, que cause algum constrangimento. O Senhor, como eu disse da outra vez, ele estraga festas para que uma vida seja salva. Da outra vez também foi nós vimos no capítulo 12, 13, foi um caos, virou a recepção foi uma confusão, começou todo mundo a discutir, a gritar, aquela confusão, e o Senhor, ele simplesmente fala a verdade, ele quer o melhor para nós, e ele não quer saber de bajular, porque ele estava na mesa com convidados, sabe? A gente faz muito isso, irmãos. Bajula as pessoas porque estamos recebendo algum benefício, ou porque não queremos chatear as pessoas, não é? Não queremos chatear. Queremos que a pessoa fique chateada com a gente. Essa não é a hora certa, né? Já viu isso? O Senhor estava num banquete, igual foi o outro também. Aí o pessoal, essa não é a hora certa de falar essas coisas, né? Para o Senhor é. Cada hora que ele sentia que era a última oportunidade daquelas pessoas, ele falava. Ele saiu de lá, com certeza as pessoas com raiva dele, o ambiente ficou ruim, mas ele falou que elas precisavam ouvir. E a igreja moderna, ela está se apagando, ela está se desvanecendo, porque ela não fala mais a verdade. A igreja cristã não tem mais falado a verdade. Ela não quer ofender, ela não quer desagradar, nem os seus membros, nem as pessoas lá fora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então a gente viu, né, que o Senhor trouxe 4 lições para nós, vamos relembrar aqui. Valorize mais as pessoas do que as coisas, valorize mais o próximo do que a si mesmo, valorize mais o pequeno do que o grande, valorize mais o reino do céu do que o reino terreno. Senhor, obrigado por tua palavra que sempre nos
nos leva a pensar. Tua palavra que nos corrige, que nos ensina, e que nós possamos, ó Deus, nos humilhar diante da Tua palavra, e aceitar ela como Tua palavra, e procurar fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Perdoa, Senhor, nossos pecados, e ajuda-nos, ó Deus, a viver de uma maneira correspondente com aqueles que vão comer pão no reino dos céus. Em nome de Jesus, amém.